Olá, pessoal! Olha a gente de volta aqui com mais uma aula do Sketchbook para vocês, tá? Focada em lettering. Hoje a gente vai criar um lettering do zero. Vocês vão criar um lettering do zero comigo, do início ao fim, com uma frase bem simples. E eu vou estar dando ao longo do vídeo várias dicas e macetes de como vocês podem melhorar e finalizar o traço e o lettering de vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, além de escolher o pincel, eu vou escolher um pincel de rascunho, porque a gente começa pelo rascunho, é ligar o traço preditivo, que é essa ferramenta aí em cima que eu estou mostrando, e que ela serve para nada mais, nada menos do que para estabilizar o seu traço. Então, para não ficar, sabe, aquele traço todo borrado, que às vezes a gente fica tipo, ai meu Deus, que feio isso. Pois é, o traço preditivo ele serve para isso, para você deixar o seu traço bem certinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa camada aí, que vai ser a camada base. Na camada base, você vai criar o rascunho do seu lettering. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever a frase, a prática leva à perfeição. Essa foi a frase escolhida para o nosso lettering de hoje. Então, você vai montar essa frase nessa camada de maneira bem simples. Você vai só escolher aí como é que você vai posicionar cada palavra. Lembrando que para você saber posicionar as palavras corretamente, é importante que a gente entenda um conceito chamado hierarquia visual, que é quando você coloca as palavras que têm maior peso em maior destaque. Por exemplo, prática e perfeição nessa frase são palavras que têm um peso maior. Então, nesse rascunho inicial, você vai prestar atenção nessas palavras que têm uma hierarquia visual maior. Além disso, você vai escolher quais serão as letras que você vai utilizar nesse lettering. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando letra cursiva e letra de forma comum, né? Na prática, eu estou usando uma letra comum, só que aí eu estou mexendo na angulação dela. E na perfeição, eu estou utilizando uma letra cursiva que em breve vai se tornar uma brush, ok? Agora, eu escolho o pincel que eu vou usar para finalizar o lettering. Então, eu venho aqui na aba pincéis, escolho o pincel, ajusto o tamanho do pincel, vejo se ele fica legal mesmo. E a partir disso, eu crio uma nova camada, e aí na camada de baixo eu diminuo a opacidade dela, e venho aqui e já começo a desenhar o que vai ser ali o meu lettering, né? Os primeiros traços da minha letra. Então, vocês podem ver aqui que nessa letra A eu estou querendo fazer algo mais adornado, como eu já ensinei aqui nas aulas de adorno. Se você ainda não viu as aulas de adorno, vejam, porque está muito boa. E aí eu vou tentando aqui montar uma letra que fique agradável e também que seja legível. É uma coisa importante que as pessoas, assim que elas baterem o olho no nosso lettering, elas consigam entender claramente qual é a mensagem dele. Elas consigam ler aquela frase e elas não fiquem confusas, tipo, ai, será que isso aqui é um A? Será que isso aqui é um C? Será que... Sabe? Isso acontecia muito quando eu fazia letterings lá no começo. As pessoas às vezes não entendiam o que era que estava escrito. Então, se essa é uma dica que eu posso dar para vocês, é que a gente precisa se atentar muito bem ao desenho de letras para que a gente consiga fazer um lettering que seja agradável, né, visualmente agradável, que esteja com os pesos das letras corretos e que seja legível e atraente visualmente, porque é isso o que vai fazer os nossos clientes ideais de lettering chegarem até a gente, não é verdade? Então, olha só, eu estou desenhando aqui a minha letra A, certo? E é importante que vocês façam esse exercício aí do outro lado também, porque não adianta a gente ficar só absorvendo informação e não colocar em prática, porque aí vocês vão acabar esquecendo. Então, é muito importante que vocês façam aqui todos os exercícios propostos, né? O dessa aula é que vocês façam esse lettering e tentando fazer ao máximo igual a esse que eu tô fazendo, colocando essas dicas, né, em prática. Por exemplo, você vai fazer essa letra A, e aí você faz primeiro com um único traço e depois você vai arredondando utilizando aquela lógica e aquelas regras que a gente falou na aula sobre brush, né? De como você faz sua própria brush. Sem ter uma brush, é isso, no pincel você faz dessa forma. Quando você ainda não tem aquele entendimento sobre pressão, do sobe fino, desce grosso, você vai arredondando depois e colocando contraste no peso, né, das letras.
Aqui na palavra prepara, na verdade, a palavra prática, aqui na palavra prática, nós vamos também utilizar uma letra de forma com contraste, né? Vocês podem ver que tem partes mais grossas e partes mais finas, então eu faço assim, dessa forma. Primeiro eu desenho a letra normalmente e depois eu vou preenchendo pra ver como é que ela vai ficar. Eu gosto muito no lettering de utilizar misturas de letras. Eu não gosto de fazer só um tipo de letra, porque eu acho que, assim, às vezes não... Geralmente, quase sempre, não é legal, sabe? Assim, eu acho que não fica tão atraente visualmente. E o lettering, ele precisa ser, né? Se você quer trabalhar com isso, ele precisa ser visualmente atraente, porque senão não vai ter diferença dele para uma fonte, né? De qualquer aplicativo aí, uma fonte comum. Então, eu acho importante que você consiga desenhar bem as letras e é por isso que eu tô aqui, para ensinar vocês a como faz isso. Então, em prática, a gente vai fazer uma mistura de letras, né? Eu vou utilizar letras maiúsculas, letras minúsculas, letras, mas todas com contraste, né? Porque todas ali precisam, por mais que eu use letras diferentes, essas letras, elas precisam seguir uma lógica também, sabe? Não dá também para só escolher coisas aleatórias sem ter realmente uma justificativa para isso, sabe? E como eu estou aqui para ensinar vocês a fazer letterings, como eu faço, que são letterings que as pessoas pagam por eles, sabe? Eu estou tentando trazer isso para vocês da forma mais profissional possível, que é como eu faço, que é como eu comecei. Para quem não sabe, eu comecei fazendo lettering primeiro no papel, depois disso eu baixei o sketchbook, eu descobri assim, né, do nada o sketchbook no meu celular, e aí eu baixei no celular e comecei a fazer no celular, vocês acreditam? Eu tenho aqui, inclusive, várias ilustrações de todos os letterings que eu fiz pelo celular. E esses letterings que eu fiz pelo celular, eu fazia com o dedo, porque eu não tinha canetinha, inclusive. E eles me renderam muitos trabalhos, né? Inclusive, o trabalho que eu fiz pro Sicredi foi por causa desses letterings. Eu já tinha um tablet da Samsung quando eu fiz o trabalho pro Sicredi, mas eu não tinha iPad, por exemplo. E eles me contrataram e eu super fiz o trabalho. Eu fiz 30 letterings pra eles e deu tudo certo. Depois eu venho contar aqui um pouco mais sobre essa experiência pra vocês, tá bom? E aí a gente vai, ó, na palavra prática. Eu estou já aqui na letra T, estou na letra I. E a gente vai ajustando o tamanho, sabe? A gente vai fazendo, vai na ferramenta ali, mover, e vai ajustando, diminui um pouquinho o tamanho. Você vê que ele tá muito grande, que não vai caber, né? Quando você vai fazendo assim. E vejam como o traço preditivo, ele é muito importante nessas horas, porque ele vai te ajudando a deixar a sua letra mais certinha. E é sempre uma coisa válida lembrar, para não travar o seu aplicativo, quando você for preencher manualmente letras, você lembra de desligar o traço, porque senão ele vai fazer formas, sabe, estranhas, que não é isso que a gente quer. Então, toda vez que você for preencher, você desliga o traço preditivo, aí você preenche. Aí depois, quando você vai fazer contornos, né, mais certinhos, aí aqui você liga de novo. Agora nós estamos aí finalizando a letra A e temos a palavra prática praticamente pronta. Falta só uns ajustes aqui, porque um lado aparentemente ficou maior que o outro, então a gente precisa verificar isso, né? A gente olha para a arte como um todo, verifica isso, verifica as letras que estão saindo aí da hierarquia visual e a gente vai e coloca de novo a hierarquia, coloca o peso nelas. Aqui, para essa parte leva a, como é uma parte que não precisa de tanto destaque, eu vou fazer uma faixa. Eu gosto muito de fazer faixas. E esse é um jeito muito simples, né, de fazer faixas. Você faz duas linhas paralelas, né, umas às outras, e você coloca aí a sua palavra dentro da faixa ou, né, do balão, como você queira chamar. Então eu também estou usando uma caligrafia bem simples, com um peso apenas de um lado, né, da letra, um contraste lateral. A prática leva à perfeição. E eu trouxe essa frase porque é exatamente isso o que ela é, né? A prática leva à perfeição. Você não vai começar fazendo letterings extremamente perfeitos. Você vai praticando e aí, à medida que você pratica, você vai ficando melhor. E assim como tudo na vida, né? Tipo andar de bicicleta, sabe?
você vai ficando melhor, né? Você vai ali perdendo medo, tendo confiança. Então aqui, quando você for fazer uma caligrafia como essa que eu estou fazendo agora da palavra perfeição, no começo vai sair tudo torto e você vai achar que isso não é pra você e tudo mais, vai querer desistir. Mas esse processo, ele acontece aos poucos. Então assim, quando você vê que não ficou exatamente do jeito que você queria, que não tá igual ao meu aqui, por exemplo, ou algo assim, não se compare, porque eu tenho uma trajetória de quase 10 anos, certo? Então, assim, não é pra você se comparar, é pra você fazer, até chegar um momento em que o seu cérebro não aguente mais de tanto que você fez e você, de fato, aprenda. E a gente só aprende errando, não é verdade? Em algumas coisas na vida não, você pode aprender com o erro dos outros, mas nesse caso aqui, você só vai aprender errando. E olha só, no F, não sei se vocês perceberam, mas eu já aproveitei ali esse traço que eu fiz no F e fiz o tracinho do C, a cedilha, né, na verdade, do C. Tá vendo que essas coisas, elas fazem a letra ficar interessante? Se eu tivesse deixado normal, já não ia ter esse desenho como teve com essa. Aí aqui agora eu estou fazendo a técnica que eu ensinei pra vocês, do sobe fino, desce grosso, só que eu estou fazendo isso manualmente, né? Eu estou engrossando os lados que devem ser engrossados. Então, a gente segue a mesma lógica lá da brush, de quando vai fazer a brush. E aí, depois disso, a gente só preenche tudo, né? Organiza direitinho os finais e começos das letras, os traços, que fica tudo certo. E agora eu vou preenchendo essas forminhas, né, que eu fiz aí. Vou preenchendo toda a letra com ela, né, com o mesmo pincel. Eu gosto desse pincel porque ele traz um pouco de textura para o desenho, então eu acho que isso enriquece também um pouco, sabe? Quando você não usa sempre os mesmos pincéis e os pincéis chapados assim, sabe? De sempre. Eu acho sempre interessante a gente pensar em formas de fazer o lettering ficar dinâmico. Então, o pincel com textura, ele consegue fazer isso. Eu acho isso bem legal. Pronto, agora a gente dá aquela conferida assim, pra ver se tá tudo ok, se as letras estão ok, se algumas letras precisam ficar maiores ou menores. Por exemplo, a letra A, eu estou ajustando aqui porque eu acho que ela precisa ficar um pouquinho menor. E aí, nessa hora, a gente vai fazendo adornos, fazendo detalhes, como essas linhas, por exemplo, que eu estou fazendo aí nas faixas. Outra coisa muito importante é você colocar tudo na sua devida camada, como vocês podem ver aqui na aba das camadas, na parte direita. Cada coisa está na sua camada devida, tá vendo? Isso é muito importante para o seu desenho ficar organizado e para você conseguir fazer alterações de maneira mais precisa depois, caso seja necessário. Olha só, agora eu vou fazer alguns floreios nessa letra, nesse lettering, na verdade, aqui na parte de cima, porque a gente sempre tem que perceber assim, alguns espaços, eles realmente vão ficar vazios, porque eles precisam de respiro, como eu já falei aqui em outras aulas também. É importante, eu acho que a coisa mais profissional hoje, fazendo lettering esse tempo todo, é deixar o seu lettering respirar. E a coisa que eu mais vejo as pessoas fazendo errado, ensinando errado, é você fazer lettering sem nenhum espaço de respiro, sem espaço positivo e espaço negativo, sem essa noção do que é um espaço positivo e negativo. Aí, nesse caso aqui, eu estou usando esses floreios como uma forma de preenchimento, tá? Então, eu fiz de um lado, e aí eu duplico a camada, coloco ela pro lado oposto, como é nesse caso aí, posiciono corretamente e pronto. Eu só preciso fazer um lado e aí depois eu vou lá, duplico esse lado para não ter que fazer o mesmo desenho 2 vezes. Aí eu venho aqui e faço esse efeito, que é tipo um efeito chamativo, assim, que é o que eu chamo de tracinhos chamativos. Esse realmente não tem nome, esse nome eu inventei, porque é um elemento, assim, que é só realmente pra realçar alguma palavra, alguma coisa, né? E aí, pra ficar um lettering mais equilibrado, eu gosto sempre de colocar, assim, alguns elementos, fico vendo se eles fazem sentido também. Nesse caso, eu acho que faz um pouco de sentido, então eu coloco.
Eu vou também colocar um efeito nessas palavras, né? Vou colocar essas estrelinhas, esses tipo brilhinhos, sabe? Pra quem ainda não conhece meu trabalho, eu amo usar esses brilhinhos, sabe? Em todos, acho que quase todos os meus trabalhos, inclusive os de ilustração. Eu sempre coloco essas estrelinhas, tipo brilhinhos. Todo mundo já sabe. Quando alguém vê alguma coisa assim com os brilhinhos, já sabe que é minha. Então, pessoal, eu também quero aproveitar que o ensejo para reforçar vocês para se inscreverem no canal. A gente já chega em 1000 inscritos e eu estou tentando ultimamente, né, fazer mais vídeos, vídeos focados em fazer vocês realmente aprenderem. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque isso ajuda demais a gente a chegar aqui num lugar em que a gente consiga ensinar mais e melhor para vocês. Outra coisa, eu escrevi um e-book e ele está aí no link da descrição. Então é só você clicar no link e baixar gratuitamente o e-book maravilhoso que eu fiz para as pessoas que estão iniciando no lettering, certo? Olha só, na palavra prática, eu estou criando aí esses adornos, como vocês podem ver, isso também eu ensinei, né, na aula de adornos. E também vou criar um aqui na palavra perfeição. Vou fazer nesse daqui da perfeição só até a metade, certo? Mas vocês podem ver que no final das contas isso vai dar também muita diferença no lettering, sabe? Do que deixar ele só assim. Então uma coisa que vocês também podem aplicar sempre no trabalho de vocês. Tá vendo como já fica diferente? Ó, agora eu venho aqui com esse pincel chamado salpicado e eu vou realmente salpicando. Eu vou jogando assim ele, né, no fundo, porque ele vai dando um efeito meio de textura também. Eu gosto muito de textura. E de brilho, assim, sabe? Um preenchimento, na verdade, no desenho. Ele vai dando esse preenchimento, sabe? Eu gosto sempre de colocar também alguma coisa assim no fim. E aí vocês podem ver que ele está na camada de baixo, né? E depois disso, eu vou escolher um outro pincel, que é um pincel quadriculado da nossa biblioteca de pincéis, da Autodesk, que é esse pincel aí, padrão de eixo 2. E eu vou fazer ao redor aí, sabe? Como se ele fosse uma base, né? Um fundo de sombra, com um pouquinho só de sombra. Pronto, pessoal, olha só, o nosso lettering ele já está pronto, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido e que vocês possam reproduzir essa mesma arte na casa de vocês. Espero vocês na próxima aula. Usando essas técnicas,